Identificar valor naquilo que não está muito bem precificado. Essa é uma habilidade que você pode melhorar ao longo da sua vida inteira. Hoje a gente vai conversar sobre o balanço trimestral de Irani do terceiro trimestre e também vamos entender se realmente essa queda de 4% que aconteceu no dia 31/10/2022 se justifica. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria mostrar para vocês a camiseta que eu recebi da empresa. Eu entrei em contato com a RI da empresa e pedi duas camisetas, uma para mim e uma para ser sorteada na live que a gente vai fazer no meio do mês de novembro. Se você quiser concorrer a essa camiseta, é só participar na nossa live que a gente vai marcar no meio de novembro. Então, começando aqui com alguns detalhes de Irani, um ponto importante que eu gosto deles é a comunicação e a transparência com seus acionistas. Percebam que aqui eles estão colocando os destaques dos últimos 12 meses. Então a gente percebe que a receita subiu 14%, o EBITDA ajustado subiu 31%, isso é bem relevante, o lucro líquido cresceu quase 40%, os investimentos já passaram aí dos seus 60% programado, lembrando que eles estavam projetando aí por volta de 980 milhões e já investiram 613, mas em relação ao custo da dívida e em relação à alavancagem, algumas críticas. O custo aumentou, no último trimestre estava em 13,6, agora está em 14, mas nada que espante a gente. E a alavancagem saiu de 1,11 para 1,18. Deu uma leve subida, mas nada também que comprometa a saúde financeira. E também, isso aqui tem que ser sempre relembrado, e a gente vai abordar mais para frente, o ROIC está girando em torno dos seus 24, 24,5%. É um retorno muito relevante quando a gente pensa numa empresa ligada aí a embalagens. Agora, falando um pouquinho sobre os resultados do terceiro trimestre de 22, eles fazem a comparação separadamente em relação ao terceiro trimestre de 2021. Percebam que a receita cresceu um pouco só, 2%, o EBITDA caiu 2%, e o lucro líquido também caiu aí 2% aproximadamente. O que isso significa? Que a empresa praticamente andou de lado comparando apenas esses dois trimestres. Mas, quando a gente olha para a questão de histórico de investimento, não tem como a gente negar que eles avançaram em quase 100 milhões no projeto Gaia, que eu vou falar um pouquinho mais para frente com vocês. Então, de maneira consolidada, quando você olha a um ano ou você olha para o trimestre passado, você consegue ter algumas leituras diferentes. A receita realmente ficou em linha, o EBITDA também ficou em linha, e o lucro líquido, se você quiser ter um olhar um pouco mais de curto prazo, ele aumentou aí quase 10% em relação aos últimos 3 meses, mas em relação ao histórico, a um ano, ficou praticamente em linha. O que é importante conversar nesse aspecto aqui? É quando você olha apenas uma foto ou se você olha todo o filme. Percebam que apenas observando a questão de entradas, de receitas, a empresa ficou realmente de lado. E isso não tem problema nenhum. Quando a gente investe em negócios, e negócios eles oscilam para mais e para menos, e algumas vezes também não vão mudar muita coisa. O grande ponto aqui é enxergar se ela está crescendo em termos de valor e se a cotação está acompanhando ou não. Se a gente percebe que a empresa está sendo depreciada, se ela não está conseguindo entregar mais aquilo que ela se propõe, realmente a cotação tende a cair e aí talvez não seja tão bom negócio. Agora, se o mercado está precificando de uma maneira errada algo que tem um futuro bem promissor, talvez a gente perceba uma oportunidade. E só para recapitular aqui, eu acho muito importante a gente relembrar a Irani em questão de 30 segundos, quem ela é e como que ela ganha dinheiro. É uma empresa que já tem mais de 80 anos, então não é nenhuma novata aí nesse Brasil. Quando a gente olha para a receita dos últimos 12 meses, nós temos aí um valor gerando em torno de 1,7 bilhão, sendo que boa parte desse valor é para o mercado interno, e eu gosto disso, e uma pequena exposição ao mercado externo. E lembrando que dos 100% de receita, principalmente aí vem de papel ondulado, uma embalagem sustentável, 34% vem do papel e por volta de 10% vem ali do breu da terebentina, que são resinas, 100% para exportação.
Esse gráfico pode ser um pouquinho mais difícil de entender, mas eu vou tentar resumir para vocês. Então, abordando aqui o principal produto para mercado interno que a Irani faz, a gente percebe que o mercado como um todo, ele cresceu aí por volta de 5%. Porém, Irani no último trimestre teve um crescimento de 14%. A analogia é um pouquinho parecida com o desempenho mensal de BB Seguridade. Aqui eles mostram quanto que o mercado cresceu e quanto que a empresa cresceu. Se o mercado cresce, mas a empresa cresce mais, ela ampliou a sua margem. Assim como o BB Seguridade também mostra esse relativo, que eu acho muito saudável para que o acionista perceba ali onde que ela está sendo posicionada. Agora, se o mercado retrai e a Irani retrai menos, também é interessante porque ela perdeu menos mercado. Nesse caso aqui, a gente percebe que ela está ampliando a sua participação, um ponto que talvez o mercado não esteja precificando corretamente. Por outro lado, a gente percebe que o preço médio reduziu aí em torno de 7,2%. Então cresceu, porém o preço médio de venda diminuiu, ficando ali talvez no 0 a 0, mas ainda em um movimento de crescente. Falando agora do segundo setor mais importante, que envolve aí o papel, as vendas totais no terceiro trimestre de 21 para o terceiro trimestre de 22 e também comparado ao segundo desse ano, é perceptível aí uma queda de 5% e 7% respectivamente. Boa parte do papel ele usa como insumo, e quando eu falo boa parte é mais de 70%, tá? Ele acaba utilizando a apara. E a apara ela pode ser tanto recolhida através ali dos seus programas de reciclagem e também pode ser comprado no mercado. Um ponto muito importante aí é que tivemos uma queda de 43% no custo. E com essa diminuição, com certeza a receita acabou tendo uma margem maior, o que é benéfico e também provavelmente o mercado não observou isso. E quando a gente chega no terceiro setor, que corresponde a aproximadamente 10%, sendo todo esse produto exportado, né, para a Europa, para as Américas e também para a Ásia, a gente enxerga uma redução no volume de vendas, uma redução no preço do breu e também uma redução no preço da terebentina. Ainda bem que isso tem uma influência relativamente pequena no global, mas sim está diminuindo. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, eu fiz um resumo. Ele ficou um pouquinho denso, mas extremamente importante, com muita informação de qualidade sobre o Investor Day. Eu vou deixar para vocês aqui o card aqui em cima para que vocês possam acompanhar. Pega ali um lanchinho, fica tranquilo, são 40 minutos, mas eu te garanto que vale a pena. Dado o recado, vamos continuar aqui. Um dos pontos mais interessantes que eu vejo em relação à Irani é a saúde financeira relacionada ao endividamento. No passado, não tão distante, estava girando em torno ali de 3,4 vezes, um valor realmente mais alto. E de lá para cá, de 2020 para frente, a gente percebe que os valores estão extremamente saudáveis. A gente enxerga assim um pequeno crescimento, mas isso é justificado principalmente pelos altos valores colocados na plataforma Gaia. E essa plataforma é um conjunto de diversos empreendimentos que tem aumentado a eficiência da empresa. E esse talvez seja, na minha humilde opinião, o maior trunfo dos últimos anos. Outro ponto importante também que a gente precisa avaliar é a questão do custo médio da dívida, que está realmente incomodando, 14% é alto. Lembrando que no último trimestre estava por volta de 13%, então está subindo. Temos que ficar atentos a isso, mas enquanto o custo do capital estiver mais barato do que o retorno que eles conseguem oferecer, a gente fica razoavelmente tranquilo. E já que a gente está falando dessa métrica, eles colocam isso em forma de gráfico. É claro que isso aqui não é o WACC, né, o custo do capital efetivamente, existem outras variáveis para a gente abordar, mas aqui está o ROIC. Quanto maior for esse gap, mais resiliente é a margem de segurança em relação a esse investimento. A gente fica preocupado quando elas ficam muito próximas, mas tendo essa diferença aqui bem interessante, a gente gosta enquanto investidor, porque esse capital está sendo muito bem empregado. Só para deixar claro também, em nível de transparência e de governança, a empresa já tinha anunciado que provavelmente isso seria diminuído no terceiro trimestre.
foi falado no Investor Day. Então, acho bacana esse pé no chão, falando que não é mil maravilhas o tempo todo. Eles enxergam alguns momentos de gargalo e alguns momentos também de colheita de investimentos. Para quem quiser entender com um pouquinho mais de calma a plataforma Gaia, eu recomendo que vocês entrem lá no site do RI, bota ali no Google Irani espaço RI e aí você vai encontrar o site deles. Tem muitas informações, eles descrevem cada um desses projetos e também no vídeo resumo eu falo rapidamente sobre alguns pontos e algumas curiosidades aqui bem relevantes. O valor total estimado de investimento gira em torno de 975 milhões e eles já investiram aí 613. Então a pior fase do investimento já passou. E quando a gente olha para o cronograma, algumas dessas expansões que eles segmentam ali em 9 grandes grupos já estão quase finalizando, outras ainda nem foram iniciadas, mas trarão alguns resultados muito interessantes, como por exemplo a autossuficiência energética. Imagina uma empresa desse tamanho produzindo toda a energia que eles utilizam nos seus processos. Estrategicamente falando, isso traz uma perenidade para a empresa surreal. É muito bacana que eles estejam fazendo esse tipo de investimento. E caminhando agora para o finalzinho do vídeo, eu acho muito legal também esse reconhecimento de programa de recompras. Eles já executaram aproximadamente 10% dessas recompras e de uma maneira bem simbólica, o que, que isso significa? Imagina que você tem uma pizza com 8 pedaços, tá? São 8 fatias e você tem direito a uma delas. Tranquilo. Aquela fatia, ela é pequena frente a todo aquele bolo, mas imagina que essa mesma pizza agora ela é dividida em apenas 4 partes. Você concorda que mesmo você recebendo uma única unidade, a sua participação ela aumentou? É mais ou menos isso que eles estão fazendo com o programa de recompras. Eles estão diminuindo a quantidade de ações em circulação, fazendo com que a sua participação relativa ela aumente. E o que, que você, investidor, teve que fazer para isso acontecer? Absolutamente nada. E finalmente chegando aqui na parte de preços, eu recebi uma crítica de uma pessoa que acompanha nosso canal e foi uma crítica muito bem-vinda que ela pediu para eu explicar um pouquinho mais do racional quando eu chego em umas pequenas premissas. Esse daqui é um dos racionais, tá? Não é sempre que eu uso isso aqui não, mas para vocês acompanharem e não imaginarem que o valor vem do nada. No ano de 2021, e todas essas informações você consegue no site do RI, nos primeiros 9 meses, a empresa teve um lucro de 221 milhões. E no final do ano de 2021, teve 285. Tranquilo. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei o ano de 2022 e já peguei o total de lucro dos 9 meses iniciais. E de uma maneira bem simples, eu peguei o quanto que nós tivemos ali de crescimento entre o ano passado e os 9 meses iniciais do ano passado e projetei para o final deste ano. Bem simples mesmo, tá bom? E se o ano acabasse hoje, de 221 para 292, nós temos um crescimento de mais de 30% nos lucros. Continuando racional, hoje a cotação fechou em seu 8,54, uma queda muito expressiva de 4%. E se a gente for jogar, então, considerando o payout de 50%, pegando o total de ações em circulação e colocando esse valor projetado, e essa é uma projeção particular, tá? De 376 milhões, nós chegamos que cada acionista vai receber por ação 76 centavos. Considerando a cotação atual, isso dá quase 9%. Sem contar que aqui eu não estou considerando que o programa de recompra de ações vai continuar e vai ser executado nos próximos anos. Tecnicamente, isso aqui tende a aumentar, muito provavelmente acima de 9%, e a gente também espera, talvez não nessa magnitude, mas que os próximos anos ela continue crescendo o seu lucro. Logo, esse 8,89 ele está bem subestimado. Na realidade, você está comprando o futuro mais barato. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho como é que a gente faz esse pequeno cálculo. A plataforma AGF ainda não faz uma cobertura bem completa em relação ao Irani, mas eu entendi que para os próximos meses nós temos algumas novidades interessantes. Então, esse fica o meu recado. Eu entendo que o mercado bateu demais na ação, sem a menor necessidade, e abaixo de R$ 9, como eu já falei em vídeos anteriores, Irani pode ser uma oportunidade muito interessante, tá bom? Então, não se esquece de se inscrever no canal
E se você quiser realmente acompanhar o balanço do segundo trimestre, para você perceber o quanto que efetivamente a empresa cresceu em cada um desses setores, em relação à rentabilidade, em relação também à própria cotação, né, se ela valorizou ou não, eu vou deixar um card aqui para você poder acompanhar e entender. E aí você tira a sua própria conclusão e comparando os dois vídeos, você vai ter um geral bem interessante para chegar na sua própria conclusão. Tranquilo? Então por hoje é só. Até mais.